Depois de receber diversos pedidos para fazer uma análise completíssima do novo Vaio FE16, finalmente a gente comprou essa máquina. E a missão de hoje é descobrir se esse notebook realmente vale a pena ou se todo esse hype em torno do Vaio FE16 não passa de um marketing feito pelos influenciadores. Porque se você está acompanhando as redes sociais, você deve ter percebido que tem muito vídeo sobre esse notebook e a maioria das pessoas estão falando muito bem. E é justamente por isso que a gente vai fazer o unboxing, a análise completa e a desmontagem desse notebook para saber se ele é realmente bom e se vale a pena gastar sua grana. Eu só peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ajude a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos. Porque assim que a gente bater essa meta, 10 pessoas vão ganhar uma caixa misteriosa com 10 produtos. E agora, bora pro vídeo. Então bora lá, pessoal. Esse aqui é o notebook lançamento da Vaio, só que aqui eu tenho que falar uma coisa bem importante para vocês. Porque se você é um pouquinho mais velho, você sabe que essa marca aqui, né, essa Vaio, pertencia à Sony. Ou seja, era uma linha muito boa de notebooks, que muitas pessoas compravam justamente pela qualidade excepcional e tem gente que usa até hoje, né? Então é um notebook que saiu de linha há muito tempo e mesmo assim funciona até hoje. Só que atualmente essa marca não é mais da Sony. E quem está representando ela aqui no Brasil é a Positivo. Então sempre que você vê um notebook escrito Vaio, saiba que atualmente ele é fabricado e distribuído pela Positivo e também todo o processo de assistência técnica é feito pela Positivo, beleza? E atualmente você encontra esses notebooks na faixa dos R$ 2.800 a R$ 3.800. Vai depender bastante da versão que você vai comprar, porque você encontra ele tanto com Ryzen 5 ou Ryzen 7 e também versões com 8 ou 32 GB de RAM. No caso desse aqui, a gente optou por comprar a versão de entrada porque possivelmente vai ser a versão mais vendida, né? Já que atualmente ela custa ali na faixa dos R$ 2.900 a R$ 3.000. Aqui temos uma caixa extremamente simples que tem uma aparência daquele papelão reciclado, né? Não sei se isso é muito interessante para uma caixinha de notebook, mas é exatamente o que a gente tem aqui. Essa versão que a gente comprou vem equipada com processador Ryzen 5 5625U, 16 GB de RAM e 512 GB de armazenamento. Então bora abrir essa caixa. E aqui nós temos os manuais de instrução e os certificados de garantia, um carregador de 65 watts e aqui o nosso Vaio FE16. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês, viu? É um notebook bem bonitinho, principalmente porque tem essa proporção de 16:10 na tela, que acaba deixando ele mais quadrado e com a cara dos notebooks mais atuais. Então bora abrir o Vaio FE16, remover essa proteção e essa aqui é a parte interna do notebook, que eu achei bem simples. Então bora lá, pessoal. Já fiz todas as configurações, já fiz a instalação do Windows, porque essa versão que a gente comprou veio com Linux. E como a gente não gosta de utilizar o Linux por aqui e possivelmente você também não utiliza Linux, eu recomendo que você faça a instalação do Windows. E durante a instalação do Windows pode acontecer aquele mesmo probleminha do VMD que acontece lá nos notebooks da Asus e às vezes no notebook da Acer, né? Que é não aparecer o disco. Então, se aparecer isso, você vai entrar na BIOS, vai desabilitar o VMD e aí depois você vai conseguir instalar o Windows tranquilamente, beleza? E aí depois de instalar o Windows, você sabe que a gente sempre recomenda aqui no canal que você utilize uma chave de ativação do Windows original. Então não caia na besteira de ficar utilizando ativadores que você baixa na internet, porque a chance de você pegar um vírus no seu computador é simplesmente gigantesca. Principalmente porque eu sei que a maioria desses ativadores, eles pedem que você desligue todos os antivírus, inclusive o Windows Defender, né? Já que eles precisam do computador bem vulnerável para poder fazer a ativação. Então eu recomendo que você vá lá no site da GVGMOL, olhe o Windows que você instalou. Então, por exemplo, se você comprou o Windows 11 Home ou o 11 Pro, você vai escolher essa versão específica, vai comprar, e assim que você comprar, você vai receber uma chave de ativação, vai abrir o seu Windows e pronto. Você não vai precisar fazer nenhum tipo de gambiarra e seu Windows vai ficar 100% ativado. E se você utilizar o cupom GVGBR, você ainda vai ganhar 25% de desconto. Então, para de utilizar esses ativadores e use uma chave original do Windows. Mas agora voltando para o nosso notebook, bora começar a análise por design em construção. O Vaio 16FE tem esse design bem bonito, que inclusive possivelmente é um dos notebooks mais bonitos nessa faixa de preço. Isso é possível por duas coisas. Primeiro, porque ele utiliza a logo Vaio, que, cara, eu acho muito bonita mesmo. E a segunda é essa tela com uma proporção diferente, que é a 16:10. Então essa junção traz esse design mais quadrado que tá nos notebooks mais novos, né? Você encontra nos MacBooks, você encontra nos notebooks gamers mais caros. Então em questão de design, com certeza eles acertaram bastante. Só que tem algumas ressalvas, porque esse aqui é um notebook que ficou um pouquinho grosso e também tem um sistema que é meio controverso, que consiste basicamente em levantar a parte de baixo do notebook quando você abre a tela. E se você pensar, você pode falar, pô, mas isso é muito bacana porque ajuda no processo de refrigeração do notebook e tal. Só que, sim, é verdade, isso ajuda mesmo, mas se esse sistema não for bem feito, vai quebrar com o tempo. Porque, vou tentar mostrar para vocês, quando você tenta abrir o notebook, é duro,
bem duro mesmo. Então você percebe que a parte da tela já dá uma torcida, né? Dá pra ver uma barriguinha bem aqui. E aí quando você vai fazendo força e ele encosta na mesa para poder levantar, você percebe que precisa de ainda mais força. Então dá uma olhada aqui na tela torcendo. Isso aqui com o tempo, com certeza pode acabar quebrando a tela ou a própria dobradiça. Tá vendo? Ó, vou puxando, ela vai dobrando. E aí, a hora que chega aqui, vai ficando um pouquinho mais mole. Tá vendo? Então, com certeza isso aqui deve dar uma força muito grande na alavanca, né? E se a construção não for bem feita, com certeza isso aqui não vai durar muito tempo. E falando em construção, esse notebook é completamente construído em plástico. E aqui eu não posso falar que é um plástico de boa qualidade, porque é uma sensação meio diferente, sabe? Eu acho que eu nunca testei um notebook aqui no canal que tenha um plástico parecido com esse. Ele acaba passando a sensação de que ele é um plástico mais fraco, mais barato. Mas eu posso estar enganado, né? E é justamente por isso que a gente vai testar esse notebook por muitos meses, vai ficar abrindo, fechando, testando, porque para saber se o notebook é resistente e é durável, você tem que testar por muito tempo, principalmente uma máquina que acabou de ser lançada. Então ainda não tem a quantidade de tempo necessária para saber sobre a durabilidade, beleza? Então nesse ponto eu posso falar para vocês que o design é muito bonito, mas a construção é meio mais ou menos. Ficaria ali um pouco abaixo da construção dos notebooks da Asus ou da Acer. Aqui na parte de baixo a gente tem esse pezinho de borracha, 2 pezinhos aqui na parte de cima e cerca de 13 parafusos para fazer a remoção da tampa de baixo. E aqui tem os 2 pezinhos que fazem aquela alavanca, né? Então toma cuidado para isso aqui não sair, porque sem ele você não vai conseguir utilizar com muita facilidade essa funcionalidade de levantar a parte de baixo, porque aí ele vai utilizar essa tampa aqui e vai acabar quebrando, beleza? Aqui na parte de dentro ele tem esse teclado que é bem parecido com os teclados da Asus, tem um clique mais baixo e é um teclado bem ergonômico, né? Porque ele tem as teclas um pouquinho mais espaçadas. Ele também tem um teclado numérico, isso ajuda bastante na hora de mexer com planilhas e com números, mas eu não gosto muito desse design, né? De não ter uma divisão entre o teclado e o resto do notebook. Parece que a gente está utilizando um notebook mais barato, né? Aqueles notebooks de R$1.500 a R$2.000. Então, não me agrada muito. O touchpad é bem tranquilo, dá para usar no dia a dia sem nenhum problema, mas ele tem um pequeno defeito, que é estar muito pro lado esquerdo, cara. Isso aqui não faz nenhum sentido para esse projeto, já que se liga só, ele não tá um pouquinho pro lado esquerdo, ele tá muito. E aí quando você tem que utilizar a mão direita, por exemplo, você tem que vir daqui para cá, entendeu? É um pouquinho ruim de utilizar, mas a maioria das pessoas utilizam mouse, né? Então talvez isso não seja um problema. E um ponto bem positivo é que a Vaio não fica colocando aquele tanto de adesivo que a Asus coloca, né? Eles colocaram apenas o adesivo do processador e da placa de vídeo integrada. Mas voltando aqui pro teclado, ele não é retroiluminado e também não tem o sensor de impressão digital. Inclusive, se você quiser colocar um sensor de impressão digital em notebook que não tem, como por exemplo a maioria dos notebooks abaixo de R$3.000, é muito fácil. Basta você comprar esse dispositivo USB, que custa ali na faixa dos R$70, R$80, e aí você vai plugar no seu notebook, ele vai automaticamente reconhecer, você vai fazer a configuração e pronto, você vai ter um notebook com impressão digital. É óbvio que não vai ser tão prático quanto um leitor que fica no botão Power, mas ainda assim é bem discreto. E agora bora conhecer as conectividades desse notebook. Do lado esquerdo temos o conector de carregamento, uma porta USB tipo A, porta para cartão de memória do tamanho grande e a porta de áudio. Do lado direito nós temos a conexão de rede, uma porta HDMI, 2 portas USB tipo A e uma porta USB tipo C, que infelizmente não é compatível nem com carregamento nem com vídeo. E cara, por ser um notebook lançamento, por ser um notebook muito novo no mercado, eu acredito que deveria sim ter uma porta USB tipo C com carregamento e com vídeo, já que está começando a aparecer muitos concorrentes no mercado que custam abaixo de R$3.000 e já entregam essa funcionalidade, que a princípio você pode achar que não é importante, né? Pô, por que eu preciso de uma porta USB tipo C que carrega o notebook se eu já tenho um carregador que vem com o notebook? E você vai perceber isso só com o tempo, quando você for viajando, quando você tiver que sair de casa por muito tempo e não quer ficar carregando aqueles carregadores pesados. E é justamente aí que você vai descobrir que ter apenas um carregador pequeno de 65 watts USB tipo C vale muito mais do que ficar carregando vários carregadores. E fora que você pode utilizar power banks para carregar um notebook que tem porta USB tipo C que aceita carregamento. Então, na minha concepção, isso deveria ser o básico nos notebooks, porque faz muita diferença mesmo. E agora bora conhecer a tela desse notebook. E eu te garanto que nesse ponto você vai ficar muito surpreso, até porque eu mesmo fiquei surpreso, porque assim, em toda a minha vida, em toda essa trajetória mostrando vários notebooks, eu nunca pensei que um notebook fabricado pela Positivo ia ter uma tela melhor do que a tela dos notebooks fabricados pela Acer, pela
casos, assim, tô falando de notebooks fabricados em 2025 e que estão vindo com tela TN, porque nesse caso nós temos uma tela IPS de boa qualidade. Então, pasmem, dessa vez um notebook fabricado pela Positivo tem uma tela melhor do que alguns notebooks fabricados por marcas grandes. Então se liga só, não tem a distorção que tem no painel TN, então você consegue assistir seu conteúdo tranquilamente, você vai conseguir dar uma jogadinha, vai conseguir editar uma foto e um vídeo, e se você reparar bem, você vai ver que tem umas tarjinhas pretas, né? Tanto em cima quanto embaixo. Isso aqui é porque a tela tem a proporção de 16:10. E como eu sei que vocês amam especificações, esse notebook vem equipado com um painel IPS com a resolução Full HD e com a proporção de 16:10. E se você não sabe o que é proporção, é justamente o tamanho do comprimento vezes o tamanho da altura. Então, se você pegar um notebook normal, normalmente é 16:9, ou seja, ele acaba sendo um pouquinho mais espichado. Nesse caso, é um pouco mais quadrado, né? Dá pra perceber, principalmente quando a gente fecha o notebook, você vai ver que ele é bem mais quadradão. Inclusive, deixa eu aproveitar e pegar outro aqui, para ficar mais fácil de vocês verem. Então, eu vou colocar aqui um Acer Aspire 15 do lado, e dá pra ver que ele é bem mais fino, né? Então a diferença da proporção vem justamente desse tamanho um pouco maior. E se eu abrir um do lado do outro, você vai perceber que realmente faz diferença. Se você tiver um aplicativo que é otimizado para esse tamanho de tela, cara, faz uma boa diferença, viu? Liga só. Olha isso, dá pra ver que a tela é bem mais alta, né? Então em tela, o Vaio FE16 é realmente muito bom e tá muito à frente dos seus concorrentes. Principalmente porque essas marcas grandes, por algum motivo, insistem em ficar colocando um painel TN. E como esse notebook já vem com painel IPS e ainda mais com a proporção 16:10, então sim, essa tela é realmente boa e possivelmente ele é um dos notebooks que tem a melhor tela na faixa de preço entre R$ 2.800 a R$ 3.500, o que faz ele concorrer diretamente com o Galaxy Book 4 e também com o Acer Aspire 5 que vem com o Ryzen 7. Então se você precisa de um notebook que tem uma boa tela para você poder trabalhar com imagem, consumir conteúdo, às vezes editar um vídeo e até dar uma jogadinha, o Vaio FE16 realmente tem uma tela que vai atender o seu uso. E agora bora para a parte de hardware e desempenho. Atualmente você encontra o Vaio FE16 em várias configurações, mas de forma bem resumida você pode comprar tanto com o Ryzen 5 ou o Ryzen 7. E aí vai ter algumas variações, né, como o Ryzen 7 5700U, aí também tem outra versão do Ryzen 7, mas você pode dividir basicamente em Ryzen 5 e Ryzen 7. Você vai encontrar na versão com 8, 16 ou 32 GB de RAM e na parte do armazenamento com 256 ou 512 GB. No caso específico dessa unidade, nós pegamos com Ryzen 5 5625U, 16 GB de RAM, que é DDR4 rodando a 3200 MHz e 512 GB de armazenamento, que eu acredito que vai ser a versão mais vendida porque tem um dos melhores custo-benefício, né? Mas caso você goste desse notebook e queira uma versão com um pouquinho mais de potência, aí você pode pegar com o Ryzen 7 5700U ou a outra variante que tiver disponível, porque aí você vai ter basicamente o mesmo desempenho do Aspire 5 que vem com esse processador e de vários notebooks que a gente já testou e consolidou com esse processador, beleza? Mas para descobrir se essa máquina é realmente potente, a gente começou fazendo alguns benchmarks lá no Performance Test. E o primeiro benchmark foi do processador e a gente conseguiu cerca de 16.552 pontos. Já no teste de processamento gráfico da nossa placa de vídeo integrada, nós conseguimos 2.400 pontos. E se você acompanha o canal, você percebeu que é um resultado muito parecido com o Ryzen 7 que a gente testou, tanto no Lenovo IdeaPad 3, no Acer Aspire 5. Então, no geral, é um bom resultado, o que também fica perto dos processadores da Intel de 13ª geração. Só que como eu sei que vocês amam alguns dados, se liga só. No Acer Aspire 5 com o Ryzen 7 5700U, a gente conseguiu 17.785 pontos no teste de processamento e cerca de 2.492 pontos no teste da placa de vídeo integrada. Então sim, obviamente o Ryzen 7 ele é um pouquinho mais forte, justamente porque ele tem 8 núcleos, enquanto que o Ryzen 5 tem apenas 6 núcleos. Então isso aí acaba tendo a diferença mesmo. E é bom que você saiba desse resultado, porque se você quiser comprar esse notebook em específico com o Ryzen 7 5700U, ele vai ter basicamente o mesmo desempenho do Acer Aspire 5 com o Ryzen 7, beleza? Mas você já sabe que para testar um notebook de verdade, a gente tem que rodar alguns jogos, alguns programas pesados. Primeiro, para ver se ele não vai travar nem esquentar, e segundo, para ver qual que é o desempenho que ele consegue entregar. Nesse caso, a gente começou rodando Fortnite no modo desempenho e com preset no épico, e nós conseguimos uma média entre 50 a 70 FPS com ótima estabilidade. Então, deu para jogar tranquilamente, deu para fazer a trocação sem muitas quedas, e com essa tela IPS ficou muito melhor do que jogar numa tela TN. O segundo teste foi feito no Red Dead Redemption 2 com preset no baixo. Aqui nós conseguimos uma média de 25 a 30 FPS, então a gente pode considerar que o jogo abriu
valeu, dá pra jogar, mas não é a melhor experiência do mundo, né? Mesmo tendo a tela IPS, dá pra perceber que a imagem fica mais bonitinha comparado com a tela TN, mas ainda assim fica dando umas travadinhas, né? Justamente porque ele tá abaixo dos 30 FPS em alguns momentos. Então parece que tá travando, mas não é. É só uma quantidade baixa de frames. E por fim, a gente testou o CS2 com preset no baixo e na resolução Full HD. E aqui nós conseguimos uma média de 50 a 70 FPS e a jogabilidade ficou bem bacana. Então se você quiser jogar com 120, 140 FPS, a gente recomenda que você coloque na resolução HD, beleza? Porque esse teste foi feito na resolução Full HD. A gente também aproveitou para utilizar esse notebook para produzir roteiros, para mexer com planilhas, para editar alguns vídeos curtos, e ele conseguiu sim entregar um bom desempenho. Afinal, a gente tem o Ryzen 5 da linha 5000, que todo mundo já sabe que é um processador muito consolidado, né? E agora eu tenho certeza que muitas pessoas devem estar perguntando, né? Pô, Guilherme, durante os jogos, durante os testes, esse notebook acabou aquecendo muito? E dá uma olhadinha aí na nossa câmera térmica. Dá para ver que no meio do teclado tem um ponto de aquecimento e também do lado esquerdo. Só que esses pontos de aquecimento não passam dos 41, 42 graus. Isso é bem positivo. Pode ser que você sinta um pequeno desconforto, né, dependendo de onde está sua mão, mas eu acredito que nada que vá te incomodar. E outra coisa interessante é que dá para ver que ele joga pouquíssimo calor na tela, já que tem vários notebooks que jogam muito calor na tela e isso acaba estragando a tela a longo prazo. Então, nesse caso, possivelmente isso não vai acontecer. Então, no que tange a desempenho, realmente o VAIO FE16 entrega uma boa qualidade e também entrega uma boa estabilidade, principalmente porque a gente jogou por várias horas, fez vários testes e ele não travou e ainda por cima entregou um desempenho razoável para esse hardware. E agora que a gente já sabe que ele tem um bom desempenho, a gente tem que desmontar essa máquina para ver como é a construção interna. E para desmontar esse notebook é bem fácil, basta remover os 13 parafusos que ficam aqui na parte de baixo com a chave Phillips, mas você tem que prestar muita atenção no tamanho desses parafusos, porque os parafusos da última fileira e os parafusos do cantinho, eles são bem maiores que os outros parafusos. Então se você desmontar e não atentar ao local do parafuso, possivelmente você pode acabar estragando a carcaça do notebook. Então agora basta ir soltando as travinhas com auxílio de uma ferramenta de plástico e pronto. Essa aqui é a parte interna do VAIO FE16. Aqui temos um sistema de refrigeração um pouco mais robusto, que já tem 2 heat pipes, 2 slots de RAM que vai te possibilitar fazer o upgrade, um slot de SSD NVMe e por fim essa pequena bateria de 55,2 Wh. E agora eu tenho que pedir desculpa para aquelas pessoas que assistiram o short que a gente fez desse notebook quando a gente fez a desmontagem, porque lá eu falei que ela tinha apenas 20 Wh, né? Sendo que eu não consegui identificar que era 55,20 Wh, porque o 55 tá bem espaçado do 20. Então eu acabei interpretando de uma forma errada, mas de forma resumida, essa bateria realmente tem 55,2 Wh, mesmo sendo minúscula, né? Mas agora voltando para a parte interna do notebook, o que chama muita atenção é o tamanho reduzido dessa placa-mãe e a quantidade de espaços vazios. Eu confesso que isso aqui dá até um pouco de medo, né, na questão da durabilidade. Mas agora aproveita e diz aí o que você achou da parte interna do VAIO FE16. Você achou que essa placa-mãe é pequena? Achou que é normal? O que você achou desses espaços vazios, né? Parece que eles pegaram, tipo, um projeto daqueles white label e saiu colocando as coisas. Pelo menos é o que parece, né? Mas eu quero saber o que você achou. Mas agora voltando para a parte da bateria do VAIO FE16, esse notebook conseguiu entregar uma boa autonomia, mesmo tendo uma bateria tão pequena, né? Nos nossos testes ele entregou uma taxa de descarregamento de cerca de 16% por hora, o que dá mais ou menos umas 6 a 7 horas de autonomia em reprodução contínua de vídeo com o brilho em 50%, que é justamente o teste que a gente faz, né? A gente coloca o brilho em 50%, coloca para rodar um vídeo por várias e várias horas e depois a gente calcula a quantidade de bateria que resta e também o tempo que foi consumido. Então nesses testes ele entregou esse desempenho. Só que aqui tem um ponto importante, porque se você utiliza o brilho no máximo, então a autonomia vai ser menor. Se você utiliza no mínimo, a autonomia vai ser maior, e aí também você tem que ver o que você está fazendo, né? Às vezes você está jogando, e aí vai utilizar mais bateria, às vezes você utiliza o notebook no modo desempenho ou no modo economia, então tudo isso aí é um fator que vai gastar ou não a bateria. Então você utiliza o parâmetro que eu estou te falando, de 6 a 7 horas, nesse cenário de uso, beleza? Então se você usa mais, pode esperar aí entre 4 a 5 horas. Se você usa menos, pode esperar aí de 7 a 8 horas, beleza? E agora bora testar a webcam desse notebook. Eu confesso para vocês que eu não dei uma pesquisada para saber se ela é Full HD, se ela é HD, mas a gente vai descobrir junto. Mas uma coisa legal que eu quero mostrar para vocês é que ela tem aquele mesmo sistema, né, que você encontra nos notebooks da Asus e da Lenovo, que é de fechar a câmera de forma física. E eu acredito que isso aqui deveria ser padrão em todos os notebooks, já que ajuda muito na questão da privacidade, né? Deixa eu abrir aqui o aplicativo da câmera. Pelo que eu tô vendo aqui, parece uma resolução HD apenas.
Deixa eu ver nas configurações de vídeo. Resolução máxima HD a 30 fps. Então agora eu já vou começar a gravar. Ó, a imagem é a imagem que está saindo direto da webcam, sem nenhum tipo de tratamento. E dá para ver que é uma câmera mais ou menos, né? Eu acredito que ela fica um pouquinho abaixo dos notebooks da Acer e dos notebooks da Asus. Então, uma câmera bem simples, você vai conseguir fazer a sua chamada de vídeo tranquilamente, pode dar uma aula, mas não espere uma qualidade muito boa. Inclusive, também o áudio que você está escutando é o áudio direto do notebook, sem nenhum tipo de tratamento. E, assim, você que vai ter que dizer se é bom ou não, né? Porque agora eu estou gravando e eu não sei se é ou não. Eu percebi que quando você tampa essas luzes que batem direto na câmera, a imagem fica melhor, mas se você tiver um cenário onde está batendo luz, aí fica muito fragmento, né? Muito piscadinho assim, essas coisinhas brancas. Mas no geral, uma câmera normal, eu acho que vai servir bastante para a maioria dos usuários. Então, no geral, o Vaio FE16 realmente é um notebook bem completo pelo valor que é cobrado, já que ele entrega um bom processador, entrega possibilidade de upgrade de RAM, e olha que é um upgrade de 2 pentes, né? Que até hoje, abaixo de R$3.000, a gente só encontrou no HP G9. E ainda por cima, entrega uma boa tela IPS já com proporção 16:10. Mas é claro que ele não é perfeito, né? Porque para ficar melhor, ele poderia sim ter uma entrada USB tipo C que aceita carregamento e aceita vídeo, e poderia ter uma construção melhor, porque eu vou falar para vocês que usando esse notebook por algum tempo, eu comecei a não gostar muito dessa carcaça de plástico meio diferente, né, como eu falei para vocês. Então, se ele tivesse uma construção melhor e uma porta USB tipo C, com certeza seria um dos notebooks mais completos que a gente já mostrou aqui no canal. E outro ponto importante desse notebook é a construção interna, né? Como a gente viu, tem muito espaço vazio, tem uma bateria que é relativamente pequena e uma placa-mãe que é realmente pequena e bem compacta. Não que isso seja um problema, mas como a gente desmontou muitos notebooks aqui no canal de várias marcas, normalmente o projeto de notebooks entre R$2.000 a R$3.500 é um projeto mais robusto. Então tem uma placa mais bem acabada, uma placa mais robusta, e essa aqui tem uma plaquinha mais, assim, pequenininha, né? E no final é você que vai ter que decidir se esse notebook é ou não bom para o seu uso específico. Você vai ter que pegar todas as informações positivas e negativas que a gente deu sobre esse notebook, ver se elas são boas para o seu uso específico, porque às vezes você vai utilizar o notebook para trabalhar, para estudar, e caso seja boa para o seu uso, aí sim a gente recomenda esse notebook. Mas caso você precise de uma versão mais potente desse notebook, aí você pode pegar a versão com Ryzen 7. Inclusive a gente vai deixar todos os links desse notebook aqui na descrição com os melhores preços atualizados diariamente. E caso você não queira investir a sua grana num projeto tão novo quanto esse, justamente porque ele não está consolidado no mercado, eu recomendo que você compre o Acer Aspire 5 com processador Ryzen 7 5700U, que tem basicamente o mesmo desempenho desse notebook, tem uma tela IPS e também tem possibilidade de upgrade de RAM. Os únicos pontos negativos é que ele não tem uma tela com proporção 16:10 e também tem esse design um pouco mais antigo, né? Mas de resto é um ótimo notebook e vale muito a pena. E agora eu quero saber o que você achou do Vaio FE16. Você acha que esse notebook é bacana? Você acha que vale o preço que é cobrado? E também me diz aí o que você achou da parte interna desse notebook. E já aproveita e me diz qual dos dois notebooks você compraria, o Vaio FE16 ou o Acer Aspire 5. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e tchau!